Povo de Deus, a paz do Senhor. São exatamente meia-noite e 29 e eu quero compartilhar com vocês mais um devocional da palavra do nosso Deus. Mais um estudo aqui da palavra do nosso Deus. Começando mais um podcast Conectados com Deus. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que está aqui chegando pela primeira vez. E para vocês também que estão aqui com frequência ouvindo cada mensagem aqui publicada. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, o seu ministério. Amém? Bom, meus irmãos, a palavra que nós iremos meditar aqui hoje se encontra em Mateus, capítulo de número 16, verso de número 18. Mateus, capítulo de número 16, verso de número 18. E eu peço também a vocês que, ao nós lermos o versículo em que nós iremos meditar, mantenha a sua Bíblia aberta, pois nós iremos meditar também em outros versículos que corroboram com o nosso estudo de hoje. Amém? Mateus, capítulo de número 16, verso 18 diz: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero tirar em destaque o que Jesus disse aqui: edificarei a minha igreja. Repita comigo: edificarei a minha igreja. Mais uma vez, edificarei a minha igreja. Pela terceira e última vez, edificarei a minha igreja. Glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, esta é a primeira aparição da palavra igreja no Novo Testamento. A partir desse texto até Apocalipse 22, verso 16, ela é encontrada 114 vezes. Essa primeira referência deve provocar várias respostas daqueles de nós que amam a Cristo e a sua igreja, tanto quanto universal, tanto local. Considere algumas dessas respostas. A primeira é o encorajamento. Cristo está edificando a respeito do caos, da destruição que vemos na história humana e no mundo atual. Jesus está edificando a sua igreja. Satanás é Apolion, o destruidor. Apocalipse 9:11. Abra comigo lá em Apocalipse capítulo 9, no verso 11. Vamos fazer essa leitura. Apocalipse capítulo 9, versos 11. Tinham por rei sobre eles o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Mas Cristo, o carpinteiro, é o construtor. No Novo Testamento, a palavra igreja não se refere a um edifício físico, anteriormente denominado a casa da igreja. A palavra igreja se refere a um conjunto de pessoas salvas que se reúne para adorar o Senhor, encorajar uns aos outros a procurar difundir o evangelho no mundo todo. Pois esta é a nossa missão. Esta é a missão integral da igreja. O ide, anunciar o evangelho, difundir esse evangelho no mundo todo. Como diz John Wesley, a minha paróquia é o mundo é o campo. O mundo precisa ouvir esta mensagem. O mundo precisa ouvir o evangelho.
O mundo precisa ouvir a palavra, o evangelho da salvação, pois nós somos salvos, mas o mundo precisa ouvir esta mensagem. Glória a Deus. A segunda resposta é assombro. Cristo está edificando uma igreja. Cristo é o fundamento e a pedra angular de sua igreja. Abra comigo em 1 Coríntios. Vamos comigo, vamos passear um pouco na Bíblia. 1 Coríntios, capítulo de número 3, verso de número 11. 1 Coríntios, capítulo de número 3, verso de número 11. Diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Cristo Jesus. Glória a Deus. Abra também comigo em Efésios, capítulo de número 2, verso 20. Efésios, capítulo de número 2, no verso de número 20, nos diz assim a palavra de Deus: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Glória a Deus. Os cristãos são pedras vivas. Abra comigo em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 5. 1 Pedro, capítulo de número 2, verso de número 5. A palavra nos diz assim: também vocês, como pedras que vivem, são edificados, casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Sempre em qualquer parte do mundo, um pecador confia em Cristo, uma nova pedra é acrescentada ao edifício. Independentemente do que possa acontecer à civilização, a igreja é indestrutível e durará para sempre. O que fazemos para servir a Jesus e a sua igreja também durará para sempre. Então, não se desespere. A igreja é um grupo singular de pessoas. Não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Isso diz lá em Gálatas 3:28. A terceira resposta é discernimento. Ela é a igreja de Cristo. Frequentemente ouço pessoas dizerem: ora na minha igreja, ora na minha igreja, ora na minha igreja. Mas a igreja não é delas. Ela pertence a Cristo. Ele a comprou com o seu sangue. Atos, capítulo de número 20. Abra comigo em Atos, capítulo de número 20. Atos, capítulo de número 20, verso de número 28. Nos diz assim a palavra: cuide de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. É lamentável que algumas congregações se esqueçam disso e permitam que Diotrefes e a sua família administrem a igreja para agradarem a si mesmo. Abram comigo lá em 3 João. 3 João,
capítulo de número 9. Não, me enganei. É 3 João, verso 9 a 11. Perdoe, irmãos. Verso 9 a 11. Nos diz assim: Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diotrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. E não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus. Quem pratica o mal jamais viu a Deus. Glória a Deus. O coração de vários ministros foi partido ao ver donos da igreja assumirem e administrarem o ministério. Todo membro da igreja precisa descobrir o seu dom e pô-lo em ação para a glória de Deus, para a glória do nosso Senhor. Falemos a verdade em amor. Sempre que for necessário criticar ou fazer mudanças, toda pedra viva da igreja precisa estar no lugar certo, ou se tornará pedra de tropeço e fonte de problemas. Somente o Espírito de Deus, usando a palavra de Deus, pode dar à igreja a liderança que ela necessita. Ele o fará se orarmos e buscarmos orientação nas Escrituras diariamente. O quarto ponto é a realização. Cristo terminará a obra. O mundo, a carne e o diabo não pode impedir o nosso Senhor de algum dia apresentar a sua igreja com exultação imaculada diante da sua glória. Judas, verso de número 24. Judas, verso de número 24. Nos diz assim: E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los diante da sua glória com grande alegria. A igreja atual é uma obra em andamento, o que significa que ela está longe de ser perfeita, mas algum dia no céu ela será uma igreja gloriosa, uma igreja sem mácula, uma igreja sem ruga, nem coisa semelhante. Abra comigo, irmãos, em Efésios capítulo de número 5. Eu falei que nós ia dar uma passeada na Bíblia. Isso é muito bom, nós meditando na palavra e meditar nas Escrituras, né? Acompanhe comigo essa leitura. Efésios capítulo de número 5, verso de número 27. Nos diz assim: para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa, sem defeito. As manchas provêm de corrupção e as rugas provêm de decadência, mas ambas terão desaparecido para sempre quando virmos a Cristo. Quando Moisés terminou de construir o tabernáculo e Salomão o templo, Deus se instalou ali com grande glória. Mas quando Jesus terminar a sua igreja, esta
sairá e subirá ao céu para participar da glória de Cristo. Que dia esse será? Cristo ama a sua igreja. Todo cristão deve fazer o mesmo. Todo cristão deve amar a igreja. Todo cristão deve se esforçar a amar a sua igreja. Nós sabemos que a igreja, enquanto estiver aqui nesta terra, ela não será perfeita. E se algum dia você a encontrar uma igreja perfeita aqui nessa terra, não congregue nela. Não congregue nela. Pois você pode ser um problema para ela. Pois você pode ser um problema para essa igreja. Igreja perfeita nessa terra não existe por causa que a igreja é composta por homens. Homens são seres corruptíveis, gananciosos, coração perversos. Mas existirá sim uma igreja perfeita no momento em que a trombeta soar e estivermos todos reunidos em glória com nosso Cristo nos ares. Ali sim estará a igreja perfeita, junto com o dono dela, junto com aquele que a edificou, ele que é a pedra angular, a pedra viva, a rocha que nos sustenta. Eu já vi pessoas falando que saiu da igreja por causa de líderes, por causa de pastores, por causa de irmãos. Pessoas que estão desanimando por causa de homens. O que eu tenho para dizer para você aqui é: não olhe para homens. Não olhe para os homens, mas olhe para Cristo. Se fosse por mim mesmo, se fosse pelas minhas forças, eu já teria abandonado, teria desistido. Mas há algo que me prende, glória a Deus. Há algo que te sustenta. Eu sei que você já pensou em desistir. Eu sei que você já pensou em parar. Eu sei que você, em suas orações, falou: Pai, eu não aguento mais. Mas se fosse por você mesmo, você já teria desistido. Mas olha aonde você chegou aí. Você desistiu? Não. Você pode chorar, mas está firme, porque você não está lá por causa de homem, mas sim por causa de Deus, por Cristo. É Ele que está te sustentando. Glória a Deus. É Ele que está te sustentando. Se foi Ele que colocou você aí, se mantenha firme e só saia daí a hora que Ele permitir. Só saia daí a hora que Ele ordenar que você saia. Só saia daí a hora que Ele ordenar você a sair. Mas caso ao contrário, se mantenha firme, perseverante. Ah, mas na minha igreja os irmãos fazem isso, fazem aquilo e não fazem aquilo que é correto da Bíblia. Seja você um exemplo para eles. Eles podem te chamar de santarrão, de santarrona, podem, mas você está seguindo a palavra de Deus. Por mais que as pessoas te taxem de um santarrão, uma santarrona, mas você está perseverante na palavra de Deus. O evangelho não é para deixar ninguém famoso. O evangelho não é para tornar ninguém famoso, não é para dar fama para ninguém. Estevão, pregando o evangelho, o primeiro mártir, sofreu apedrejamento. Olha a morte dos apóstolos. Olha a morte dos primeiros cristãos na arena, sendo devorados pelos leões.
os cristãos sendo queimados vivos. As ruas daquela cidade eram iluminadas com os corpos dos cristãos pegando fogo. Pedro crucificado com a cabeça para baixo. Paulo, o apóstolo dos gentios, decapitado. E você esperando fama? E você esperando glória? A nossa glória é fazer com que as pessoas reconheçam a Cristo como o único Salvador. Essa é a nossa glória. Mas se você espera alguma glória aqui nesta terra, meu irmão, te apresentaram o evangelho errado. Se você espera algo aqui nesta terra, você te apresentaram um evangelho totalmente distorcido. Pois a nossa recompensa não é aqui na terra. A nossa glória não é aqui. A nossa glória não é aqui, neste lugar, nessa terra, mas sim junto ao Pai. Glória a Deus. O que eu tenho a dizer para você é, apesar de todas as dificuldades, se mantenha firme aonde Deus colocou você. Se mantenha firme onde Deus te colocou. Seja exemplo. Seja exemplo aonde você está congregando. Deus não chamou você para ser lanterna, mas sim para ser luz. Deus não chamou você para ser um temperinho, mas chamou para ser sal, ser influência desta terra. Você influenciar as pessoas. Não somente dentro da igreja, mas no seu trabalho, no seu colégio, faculdade, na sua família. Você influenciar. Não ser influenciado, mas influenciar, ser exemplo. Glória a Deus. Glória a Deus. Sei que essa mensagem ela foi um pouco dura, mas é preciso ser falado. É preciso ser pregado. Eu jamais irei falar aquilo que você quer ouvir. Deus jamais irá falar algo para nós aquilo que queremos ouvir, mas sim aquilo que precisamos ouvir para nos consertar. Pois Ele nos conhece, Ele nos criou, Ele sabe exatamente aquilo que nós passamos diariamente. Ele sabe exatamente aquilo que você passa no seu dia a dia, as dificuldades, as dores, as angústias. Ele sabe muito bem, Ele conhece, mas também Ele sempre dará para você aquilo que você precisa. Quando tudo parecer que não há mais jeito, olha quem está vindo lá. Olha quem vem andando. Jesus. Quando a tempestade está balançando o seu barco, olha quem vem calmo e sereno andando sobre as águas. Glória a Deus. Quando está todo mundo chorando ali pela morte de um irmão, olha quem está vindo ali, andando e mandando você retirar a pedra para que o milagre seja feito. Glória a Deus. Quando você pensar que não há mais jeito, que quando acabar os seus recursos, olha quem desce com provisão, olha quem desce como providência, quem te dá o pão, quem te dá a água, quem te dá o sustento. Jesus, nosso Deus. Então por que viver nessa incredulidade? Por que viver desta maneira, achando que Deus não está te observando, que Deus não está cuidando de você? Ele cuida de nós. Ele nos guarda, Ele nos abençoa.
Glória a Deus. Feche seus olhos nesse momento, meus irmãos. Poderoso Deus, eterno Pai, é no nome bendito do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, que adentramos diante da tua presença, Pai, para agradecermos a ti por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui meditando na sua palavra, Pai. Pai, muito obrigado por essa palavra que o Senhor cravejou em nossos corações, pregou em nossos corações. Muito obrigado, Pai. Sabemos que o Senhor não fala aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que necessitamos, que precisamos ouvir. Tu és um Deus forte, poderoso. Pai, abençoa a vida dessa ouvinte que está aqui agora me ouvindo. A sustenta, nos guarde e nos livra, Pai, de todo o mal. Nos conceda força, sabedoria para pôr em prática aquilo que foi ensinado aqui, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, fiquem com a santa e poderosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo e que Deus diariamente vos abençoe.